Bora falar de uma coisa bem diferente, mas que a gente deve praticar, que se chama escuta positiva. Quem está com a gente é o Pedro Cordier. O Pedro é Master Trainer corporativo, é palestrante do TEDx, né? E é reeducador emocional e comportamental e está lançando um livro com esse nome, Escuta Positiva. Pedro, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Silvana. É sempre um prazer enorme estar aqui com você. E vamos falar desse assunto tão gostoso e, ao mesmo tempo, é meio esquecido, né? Porque na comunicação as pessoas pensam muito que comunicar é falar, falar, falar e deixa, às vezes, a escuta meio de lado. Pois é, o que é escuta positiva? Legal. Eu fiz uma pós, né, em psicologia positiva. E aí, na conclusão, meu TCC foi como as emoções influenciam a escuta e, consequentemente, influenciam o aprendizado. Então, o positiva da escuta tem a ver com o nosso estado emocional. Quanto melhor está o nosso estado emocional, quanto melhor está o nosso estado interno, melhor a gente clareia a possibilidade de escutar melhor, se conectar com o melhor do outro, se conectar com o melhor das palavras, degustar, saborear aquilo que está sendo dito. Então, nosso estado interno, ele promove uma melhor capacidade de escuta. Daí o termo escuta positiva. Agora é só estado interno. Eu tenho a sensação, Pedro, e posso estar, né, redondamente enganada, porque é só empírico, eu não estudo esta área especificamente, Sim. apesar de estudar a comunicação. Sim, E eu lembrei, engraçado, eu vou gravar hoje, inclusive, um curso online, e ontem eu estava repassando os textos, e um ponto específico diz exatamente isso: escute atentamente as perguntas. Não tenha pressa para interromper o seu anfitrião, o seu entrevistador, Maravilhoso. porque se você não ouve a pergunta, fica difícil de você responder de forma assertiva. Mas eu fico com a sensação de que essa é a constante na nossa sociedade. A gente não quer ouvir, não. A gente quer falar, 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 falar. É isso mesmo? Porque assim, existem dois movimentos que acontecem ao mesmo tempo. Você tem o movimento interno, que é isso que a gente comentou no instante, e tem o ambiente externo. O comportamento, ele é influenciado por 3 pontos. Um é o genético, a gente já nasce com a carga genética para se comportar de alguma maneira. O segundo é o ontológico, que é a maneira como a gente, cada um, interage com as situações. Então, às vezes, você tem 2 irmãos criados da mesma maneira, mas um irmão age de uma maneira, outro de outro. E o terceiro é o cultural, que é justamente esse lado do ambiente, é o ambiente influenciando. Então, se você está num ambiente das pessoas muito agoniadas, você está todo mundo no corre-corre, se você está ali em Wall Street e está todo mundo correndo lá de fora, isso influencia também o seu comportamento. Então, são 2 movimentos dentro do nosso estado interno e também as pressões do ambiente. Essas 2 coisas influenciando e, no meio disso tudo, você procurando estabelecer uma conexão bacana com a pessoa que está na sua frente. É um desafio? É. Só que eu posso dizer uma coisa a você, Silvana. Outro dia eu estava lá em Florianópolis, né, ministrando um workshop sobre escuta. Aí eu estava autografando os livros, aí uma pessoa ficou bem assim para o final para fazer uma pergunta. Eu senti que ela estava querendo falar, né? Ela falou assim, poxa, achei maravilhoso essa questão de escuta. Mas para você, que é uma pessoa zen, uma pessoa tão tranquila, uma pessoa tão equilibrada, é muito fácil. Aí eu falei, só abrindo um vinho, a gente sentando aqui conversando sobre minha história, porque eu era ligado no 220. Então, eu sou um case vivo de que é possível você desenvolver a habilidade da escuta. E a escuta, ela é muito valorizada, né? A gente tende a gostar bastante das pessoas que nos ouvem com respeito e que nos ouvem sem interromper, né? Perfeito. É interessante isso, né? Você falou, eu me lembro assim, por exemplo, você chega num lugar, numa festa, qualquer coisa assim, aí uma pessoa encosta assim e você começa a escutar essa pessoa. Aí dá atenção, se interessa pelo que ela está falando. Às vezes você fala quase nada. Quando você sai, a pessoa fala, que pessoa bacana. Adorei essa pessoa. Porque todos nós temos essa necessidade de falar. A gente gosta de escutar a gente mesmo falando. E quando você tem alguém que dá atenção, a gente sente pertencido. E pertencimento é algo intrínseco ao ser humano. Agora, qual é o limite entre uma escuta positiva, que até incentiva que o outro fale, Sim. e a oitiva, né? Porque tem um momento que, assim, eu sou muito curiosa. Tá. Então, quando eu conheço alguém,
Eu gosto de ouvir a pessoa Ok. contar. E eu vou perguntando. Sim. Pequenas perguntas que incentivam a pessoa a falar dela, do trabalho e tal. Mas, às vezes, eu me sinto inquirindo a pessoa. Eu falo, ó, mas eu não sou investigadora, porque eu sou curiosa mesmo. Qual é a diferença entre essa escuta positiva e esse momento que você pode exagerar um pouquinho? Maravilhoso. Eu amo suas perguntas. A gente tem 3 níveis importantíssimos para a gente exercer realmente uma escuta maravilhosa. O primeiro é a presença. É você estar onde você está. Então, assim, nesse momento, eu entrei aqui, sentei, eu estou aqui no Conexão Sociedade, estou conversando com Silvana. Então, minha cabeça não está em nenhum outro lugar, está aqui. Então, isso aumenta a minha capacidade de escutar melhor. O segundo é a intenção positiva. Então, eu estou aqui com a melhor intenção de me conectar com o melhor do que você está dizendo. Às vezes, até se no meio disso, você pode falar até alguma coisa que não seja tão... Mas eu estou conectado com o melhor do que você está dizendo. E o terceiro, que é esse ponto que você trouxe, que é a curiosidade. Porque a curiosidade é a antítese do julgamento. Só que tem uma pegadinha aí. Existe uma curiosidade que é minha, do meu ego. Eu que quero saber sobre você, eu que quero, eu que quero, eu que quero. Então, eu estou trazendo para mim. A curiosidade é sobre o que você está falando, para que você fale mais sobre o que você está contando, sobre a sua história. Aí vai ficando gostoso e interessante para quem está falando. Por exemplo, você fala assim, viajei para o... Diga um lugar que você viajou a última vez aí, só para a gente... Para São Paulo, que é o único lugar que eu viajo muito. Foi a trabalho, não? Não. Pronto. Aí você viajou para São Paulo. Aí você chega e começa a falar da sua viagem de São Paulo. Aí quando você fala de algo, aí, por exemplo, eu fui no MASP. Aí eu falo, poxa, como foi a sua ida ao MASP? Ou seja, eu estou tirando mais do que você quer contar. Porque aí, às vezes, eu pego e digo assim, e você conheceu o Oscar Freire? Você não. Oscar Freire é massa. E aí você começa a tirar a pessoa da conexão do que ela quer contar para o que você quer saber. Então, esse tipo de curiosidade é uma curiosidade que desconecta. Já a curiosidade de saber mais e mais e mais sobre o que você quer contar, aí conecta ainda mais. Pedro, eu tenho a sensação, e sempre falo, que comunicação é uma dança. E eu vou perguntar isso para você já já, mas antes a gente vai saber do trânsito. 11h mais 3 minutos. Conexão Sociedade. Estamos recebendo hoje aqui no Conexão o Master Trainer corporativo, palestrante do TEDx e reeducador emocional comportamental e autor Pedro Cordier, falando de escuta positiva. Antes do intervalo, Pedro, eu disse a você que eu tenho a sensação que a comunicação é como uma dança. As duas pessoas têm que estar ali, de alguma forma, focadas, integradas e abertas para que ela aconteça de uma forma suave, bonita, que, inclusive, quem está de fora olha e fala, nossa... Porque, às vezes, a gente vê, né, pessoas conversando em mesas, por exemplo, de bar. Você olha e fala assim, nossa, que conversa que está fluindo, né? Você percebe os corpos, inclusive, se mexendo, né? Eu adorei a analogia, né? Estava te falando aqui no intervalo. Aliás, esse intervalo precisaria ter sido gravado, porque teve muita coisa bacana. Mas, sim, outra analogia também nessa linha de corpo, a conversa, o diálogo, ele deveria estar mais para o frescobol do que para o tênis. E, normalmente, o que a gente vê é as pessoas jogando tênis, um querendo fazer ponto no outro, sabe? Tipo assim, jogando a bola mais longe possível para o outro não pegar e tomar o ponto. Frescobol, não. Se eu jogar uma bola mais longe possível, o outro se joga lá para consertar e trazer de volta para o nível ali, né? E a dança é assim, eu tô preocupado no bom sentido ali, eu tô conectado com você, e às vezes se você deu uma escorregada, eu vou lá e eu te ajudo ali. A gente não sai do ritmo, não né? sai do ritmo. Se você dá uma saidinha, eu te trago de volta. Eu não tô ali para te prejudicar, eu não tô ali para ganhar em cima de você, eu tô ali para juntos fazermos aquela dança. E eu adorei essa analogia, eu tava te falando no intervalo, vou usar e vou te citar quando falar sobre isso, que a comunicação também ela tem a ver com uma dança, né? Às vezes a gente está falando com o outro e não está prestando atenção como aquilo está impactando. Às vezes eu estou falando rápido demais e a pessoa está dando um sinal de que está ansiosa e eu não estou percebendo porque eu estou ensimesmado. O meu olhar está olhando para mim mesmo aqui dentro e eu não estou percebendo para eu diminuir a velocidade da minha fala. Ou às vezes estou falando de um assunto que você está assistindo incomodada, eu mudar de assunto, abordar de outra maneira. Observar o outro é importante, né? Na escuta também. Total, porque a escuta também tem isso. Porque às vezes a pessoa está falando com você e você está querendo ser interessante.
Porque você fala, mas eu estou doido aqui para formular minha pergunta para poder, ou minha resposta, ou falar alguma coisa a respeito do que você está falando. Ou seja, eu estou focado em mim, né? E não, o importante é a gente migrar do ser interessante para o ser interessado. Até no meu vídeo do TEDx, eu mostro essa jornada, como eu saí do ser interessante para o ser interessado. Que muda tudo, né? O ser interessante é você querer Seu vídeo falar. tem 18 minutos também? Tem 14 e pouco. Gente, eu vou falar assim, aliás, eu vou pedir para Pedro explicar. O que é o TEDx, Pedro, para quem não conhece? Tá, o TEDx, ele é um movimento, né, mundial em que convidam pessoas que tenham algum tipo de pensamento, de história, de ideia, de conceito inspirador, para que você conte aquela história dentro de uma quantidade de tempo que é no máximo 18, 15 minutos e tal. Então, às vezes, você precisa resumir a história de uma vida, né, em 15 minutos. E é um processo maravilhoso, assim, porque você aprende o poder de síntese, e o poder de síntese, você sabe, né, que é importantíssimo da comunicação, para o jornalismo. E, Pedro, vamos falar desse livro? O que tem nesse livro Escuta Positiva, de Pedro Cordier? Legal. Tem várias coisas interessantes. No próprio índice, eu trago ele bem detalhadinho. A gente começa desde a jornada do chá, né, que é conhecimentos, habilidades e atitudes. A gente começa por ali. A gente fala ali sobre as fases do aprendizado. Eu falo também sobre o ciclo do aprendizagem da escuta. Trago as questões da psicologia positiva, como a psicologia positiva influenciou o meu trabalho. Eu falo aqui sobre as experiências de escuta e aprendizado. Eu trago a importância do mindfulness dentro do processo da escuta. Enfim, é muito bacana, assim. Eu vou dizer... Eu estou dando risada porque eu estou falando do meu próprio livro. Mas eu leio muito. Eu gosto muito de ler, assim, muito. E eu leio muito em avião, que eu viajo bastante dando treinamento. E aí eu sempre pego ali, sempre mesmo, né? Conscientemente falando. Sempre levo meus livros e leio no avião. E aí eu cheguei e falei assim, eu vou levar o meu livro e vou ler o meu livro. Porque a gente, quando vai escrevendo as partes, né? Escreve uns pedaços e tal. E eu falei, eu não parei para ler ele da primeira página à última página. Olha só que coisa interessante, né? Eu falei, peraí, eu não li meu livro, assim, tipo, todo. Eu fiz todo, escrevi tudo, capítulo a capítulo. Mas aí peguei e li ele no avião. E gostei. Eu vou ler e tenho certeza que vou gostar. Vou aprender gostei, até a ouvir melhor, aliás, a escutar melhor. Gente, quero agradecer muito aqui Pedro Cordier, esse autor, reeducador emocional, comportamental. É sempre muito bacana conversar com você. Obrigada, viu, por ter vindo. Esse livro é seu, tá? Trouxe Ai, aqui para obrigada, você, tem tá aqui dedicatória. autografado. E também tem 2 livros aqui para você. Pronto, vou ver como é que a gente faz. Veja como é que aqui. você faz aqui junto com seus ouvintes aí. Obrigada, Pedro. Um beijão, sucesso, Silvana. Obrigado, viu? obrigado a todos e todas.